Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás. Eu sou o Renan e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo falando sobre uma obra que é um lançamento de 2023, já tem ali uns 2-3 meses que ela saiu, que é a obra A Feiticeira da Tempestade, da editora Dark Side Books. E olha, estamos falando de um mangá do deus do mangá, Osamu Tezuka, mais uma obra chegando aqui no Brasil, dessa vez pela editora Dark Side Books, que já tem também o livro dos Insetos Humanos, do mesmo autor. Muita coisa pra gente comentar nessa edição que tá bem bonita, caprichadinha, mas antes eu faço aquele convite a você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui embaixo no vídeo, porque ajuda bastante, e comentar se você já comprou essa obra, se você tem interesse ou simplesmente descartou sem saber muito a respeito. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Mas não antes também de dar aquele recadinho. Se você quiser se tornar um membro do canal, você participa dos sorteios e tem acesso ao nosso WhatsApp exclusivo. É isso, depois da vinheta então, vamos entrar em detalhes sobre a história e todo o contexto que se passa A Feiticeira da Tempestade. A primeira coisa que você deve saber quando você for correr atrás, adquirir esse mangá ou mesmo nas suas pesquisas é que apesar de ser um volume único, ela tem aqui 3 histórias diferentes, abordando todas elas dentro de uma demografia do shoujo, ou seja, obras voltadas principalmente para um público feminino. Lembrando que o shoujo ele se encaixaria melhor aí de 9 a 15, 16 anos, mas que a gente sabe que isso não impede ninguém de ler, de gostar e de se aprofundar nas obras. As demografias estão cada vez mais caindo nesse contexto porque todas as obras servem para todos lerem, dependendo do seu gosto. Tem romance, tem ação, tem de tudo dentro de todas as demografias. Falando sobre esse shoujo aqui, eu trago principalmente esse ponto de ser um shoujo, é porque nós estamos falando de uma obra de um autor que já faleceu e que estava um pouco mais atrelado ao que eram o significado dessas demografias antigamente. A Feiticeira da Tempestade é uma obra da década de 50, ou seja, 70 anos atrás. Muita coisa já aconteceu no mundo. Então os mangás, naquela época principalmente, a demografia ela era um pouquinho mais exata, porque as pessoas acabavam se direcionando um pouco mais. Não que você não pudesse ler isso naquela época, mas ela era um pouquinho mais direcionada. Então Osamu Tezuka, como é conhecido, o deus dos mangás, o cara simplesmente escreveu mais de 700 volumes, sem contar que ele participou de todas as demografias praticamente que existiram, do shonen ao shoujo, ao seinen e por aí em diante. Temos aqui, por exemplo, Recada Adolf, que é um dos grandes sucessos. Temos da editora Veneta também, Ayako, e aí por diante. Aqui pela editora Dark Side Books, nós temos agora um grande shoujo, podemos até chamar de um clássico aqui dos anos 50, porque nós temos algumas histórias que remetem principalmente ao que as garotas daquela época queriam sentir. Nós estamos falando de grandes empoderamentos, como grandes obras feministas têm hoje em dia, valorizando cada vez a mulher, e realmente deve ser feito assim. Mas naquela época, a gente precisa se localizar. Quando Osamu Tezuka resolveu criar essa obra, trazer uma obra um pouco mais voltada ao público feminino, a um público que girava em torno de 15 anos, precisamos nos localizar no mundo. O Japão, em 1953, 55, 58, aqui quando gira a principal dessas obras, nós estamos falando de garotas que nasceram no final da Segunda Guerra Mundial para o pós, para a guerra contra a Coreia. Então muita coisa estava acontecendo naquele sentido, onde garotas, meninos, meninas no modo geral, muitos estavam vivendo com desconhecidos, vivendo os terrores da guerra, o pós-guerra, reconstruir a sua vida, aprender um pouco mais sobre esse novo mundo que estava surgindo. Então eu já peço desculpa dessa introdução se você não é tão ligado na história, mas a gente precisa falar de como era o mundo naquela época, quando Osamu Tezuka construiu essa história. Essas garotas que tinham medo, como os garotos também tinham, mas tinham medo do que o mundo estava acontecendo, do que estava sendo entregue, essas guerras. Muitas garotas que perderam os pais ou foram separadas por algum período durante a guerra e aqui estão vivendo esse mundo novo. Muitas eram bebês,
pequenas ou recém-nascidas, mas estavam ali passando por todas essas mudanças que o Japão também estava passando. Reconstrução de mundo, galera. 1955, 1958, apenas 10, 15 anos que a maior guerra que existiu no mundo tinha acontecido. Então, quando Osamu Tezuka traz A Feiticeira da Tempestade, ele está pensando em uma obra onde ele vai dar força às meninas. Mostrar que as meninas também podem ser aventureiras, também podem ser fortes, podem ser destemidas. Então, como eu já adiantei, temos 3 histórias aqui dentro. A primeira delas é essa que já dá nome à capa, A Feiticeira da Tempestade, mas temos outras 2 histórias que eu já separo para você aqui os nomes, mas essas outras 2 histórias mostram os lados das meninas, das garotas, como elas deveriam enfrentar o mundo, mostrando um lado um pouco mais temeroso, um pouco mais desconfiado, um pouco mais, digamos assim, com uma falta tanto de confiança, como é o caso da terceira história, que é a história de Uma Nuvem Contou, Anjo Pink. Já a segunda, como eu já tinha adiantado aqui, a Agência de Detetives Kokeshi, mostra que uma garota pode fazer tudo que um garoto pode, e realmente pode. Mas naquela época, em 1950, o mundo era outro. Então, quando você vai ler uma obra que é bem antiga, galera, você precisa ter isso em mente. Como era o mundo naquela época? E o mundo naquela época, as garotas não tinham a mesma liberdade, a mesma confiança que era dada aos garotos. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa, esse tipo de coisa. Que a gente sabe que até os dias de hoje tende a mudar, mas ainda tem barreiras. Conservadorismo tá aí. E essa obra de Osamu Tezuka, ela foi muito interessante para ver que desde os anos 50, o Tezuka estava lá firme e forte na causa, na luta pela igualdade às mulheres. Já trabalhando com meninas desde pequena, que elas podem, que elas são capazes. E as histórias vão mostrando isso. Nessa do detetive, a gente vê que o garoto, o irmão mais velho, é um covarde, com medo de tudo. E a garota, que é a mais nova, a Paco, ela simplesmente é destemida. Ela vai atrás, não tem medo, não impede de correr desafios. Inclusive tem algumas cenas dessa segunda história que mostra que ela encontra os vilões e consegue, com conversa, com carinho, com amor e destemida, consegue fazer os caras se tornarem boas pessoas. E aí por diante que a gente vê que as garotas podem fazer tudo o que elas querem. E voltando para a nossa história principal, né, que é a que ocupa praticamente 2/3 do mangá, A Feiticeira da Tempestade, ela vai retratar uma história de fantasia, um mundo mais medieval, volta-se um pouco um tempo aqui, uns 500, 600 anos talvez, por aí. Um mundo onde temos samurais, temos reinos, 2 reinos entrando em luta por território, expansão territorial. E aí acontece o seguinte, o reino onde a história vai acontecer está perdendo, está mal da vida. O rei precisa se separar da rainha e a rainha encontra uma feiticeira, onde ela pede para que dê jeito de salvar o seu marido, o seu reino, sua filha que está para nascer. E aí a feiticeira topa, mas ela topa com a seguinte questão: o rosto da sua filha vai ser o rosto da minha filha, da feiticeira, da bruxa, enquanto a sua filha vai nascer com o rosto da minha. E lembrando, a feiticeira é tratada aqui como uma monstruosidade, uma pessoa feia, um ser enigmático, com verruga, com narizão. Mas a rainha topa pelo bem do reino, pelo bem da sua família. Deixa os problemas para depois, mas ela topa. E aí, milagrosamente, a gente já vê isso nas primeiras páginas, não é nenhum spoiler bendito. O reino se salva. E aí tem os problemas que vão vir a seguir. A sua filha nasce com uma cara feia, uma monstruosidade, como é tratado aqui. E novamente trazemos a época, 70 anos atrás. O que é a beleza hoje em dia, o que a gente tenta aceitar o belo em tudo, naquela época não. Naquela época o que era feio, e assim a gente trata a história aqui. Uma garota nascendo, uma princesa, a princesa Huri, como ela é chamada, com uma cara feia, estrondosa, assustando a todos, é feita uma máscara. Para ela viver sempre com essa máscara, para se esconder, para que ela possa viver de certa forma. E aí, o que nós temos em seguida? Essa garota cresce, mas cresce tímida, cresce sem criar grandes amizades, sem grandes laços, sempre temendo mostrar seu rosto por causa da insegurança. E do outro lado nós tínhamos uma feiticeira que era uma princesa,
que vivia no meio das feiticeiras, mas se dava muito bem, era praticamente uma fada. E aí, o mundo das duas acaba se ligando em algum momento, onde essa fada barra feiticeira vai precisar salvar essa princesa, mas nem vai entender direito o que está acontecendo, porque ela também não tinha noção desse trato que a sua mãe feiticeira havia feito. E nisso tudo, temos o lado Tezuka de ser, né? Um pouquinho de comédia, um pouquinho de monstruosidades, muita sátira. Como que acontece? Um reino sobreviveu, mas tem outras pessoas interessadas em dar um golpe, em mudar os rumos. O rei e a rainha são envenenados. Como a gente pode provar que a princesa Huri é a verdadeira princesa se ela sempre usa uma máscara? E como que a gente faz agora que estão tentando sabotar o reino? Nisso tudo também surge um personagem masculino, um Ronin. Até então, um grande samurai que vai tentar ajudar ele de certa forma, porque quem vai encontrar a princesa Huri quando ela é abandonada, substituída, jogada às traças, já que ninguém acreditaria nela? E aí nós temos uma grande amizade, um laço que vai acontecendo entre a princesa Huri e esse samurai, o Tonosuke. A partir disso a gente vai descobrindo cada vez mais a história. A história vai se passando, os laços vão sendo criados, a busca pelo reino novamente, por se tratar da princesa, recuperar o seu trono, recuperar a sua família. E ao mesmo tempo a gente tem a feiticeira encontrando ali alguns problemas, porque ela tem que fazer essas maldades, que é algo que a sua mãe pede, mas ao mesmo tempo ela quer ser uma boa pessoa. Galera, que história gostosa de ver, que história gostosa de ler, acompanhar. O traço do Tezuka, como vocês já sabem, é um traço mais caracterizado mesmo ali, de caricaturas, né, para ser mais exato. Mas muito bonito se você permite-se ver como era a arte da época, como você vê que as garotas são tratadas, os garotos. É uma arte bem simples, mas é uma arte bem profunda, principalmente para quem entende, não vou dizer entende para não ser meio prepotente, mas para quem já leu muito mangá, sabe que a arte do Tezuka é uma arte única. Não é aquela arte maravilhosa de sétimo mundo, mas é uma arte gostosa, uma arte nova, inovadora para a época. E tudo isso precisa ser levado em conta quando você lê essa obra, ser levado em conta a época que o mangá se tratava, o que ele defendia, os pontos de elevar cada vez mais as garotas, mostrar que elas são capazes, principalmente essas garotas, como eu disse no começo do vídeo, que passaram por grandes dificuldades, estão enfrentando um novo mundo. Afinal de contas, o Japão, após a Segunda Guerra, é um Japão que vai abrir cada vez mais as portas para o Ocidente. Então, nova cultura está sendo estabelecida e essas garotas precisam receber o mesmo que os garotos, a mesma autoconfiança. E tudo isso a gente vê dentro dessa obra, que, como eu digo para vocês, A Feiticeira ou as outras duas obras que vêm a seguir, elas são apenas um pano de fundo para você ver que as garotas podem e elas são capazes. E são histórias gostosas de você ler. E realmente eu indico, principalmente para as garotas, mas para todo mundo que tem irmã mais nova, sobrinha, que quer dar uma obra, um presente para iniciar na leitura, ou se você já é um apaixonado por mangás, também é uma ótima obra para você ter aí na sua coleção. Gostei bastante, esperava uma obra com romances e tudo mais, e me deparei com uma obra que vai abrindo mesmo as nossas mentes, mostrando como era o mundo naquela época, através do traço da história do autor, e como a gente vê hoje. Muita coisa pra gente refletir. Se você gostou dessa resenha, desse review, não esquece de comentar aqui embaixo, galera. É muito importante pra gente continuar trazendo novos vídeos. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê nos nossos próximos vídeos.